Amém. Abra comigo a sua Bíblia lá, ou acesse o seu aplicativo lá no livro de Mateus. E vamos desfrutar um pouquinho da palavra de Deus. Eu vou trazer uma outra versão aqui do nascimento de Jesus e depois nós vamos dar uma passeadinha lá no Antigo Testamento. Mateus 1, a partir do versículo 18, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Este último versículo, o versículo 22 diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. Qual profeta? Cerca de 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes disso acontecer, um profeta de nome Isaías profetizava lá na terra de Israel, na terra de Judá. Muitos outros profetas já passaram por ele, por aquela cidade, o antecederam. Mas precisamente Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías, ele estava num cenário. Judá e Israel estavam o país separado e escolhido por Deus, o país do povo de Deus, mas um país que estava naquele momento distante do Senhor, distante do seu Deus. Era um país que estava vivendo uma crise muito grande. A corrupção pairava naquele lugar. Os ricos exploravam os pobres. Os menos favorecidos eram humilhados, agredidos. Havia muita fome em Israel, em Judá, Havia uma corrupção política. Havia uma aristocracia complicada. Então, este cenário era o cenário onde Isaías profetizou. Havia um distanciamento do povo de Deus, do seu Deus. E um profeta, qual é o papel do profeta? O papel do profeta é trazer ao povo a mensagem do seu Deus, do próprio Deus. Então, hoje nós temos a Bíblia para ouvirmos a voz do Senhor, para sabermos o que o Senhor tem para falar conosco. Mas no Antigo Testamento, Deus usava pessoas para falar. E Deus falava diretamente com algumas pessoas que, sob o risco de morte, sob o risco de apedrejamento, sob o risco de perder suas vidas, iam e falavam sem medo, sem vergonha, sem temer nada, entregavam o recado do Senhor. Isaías foi um desses homens, tanto que a tradição diz, e também lá em Hebreus 13:7, sugere-se que este homem foi cerrado ao meio por anunciar uma mensagem que ia contra o sistema corrupto de governo daquela época, que é uma mensagem contra os latifundiários que exploravam seus funcionários. Enfim, Isaías vem então na contramão de tudo aquilo, apontando o dedo, apontando a corrupção e dizendo: vocês estão errados, vocês estão distante do Senhor. Só que a palavra do Senhor, ela não veio somente com juízo. A palavra do Senhor veio também com uma esperança. Isaías, ele vai mostrar que há também a possibilidade de salvação para o seu povo. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz que o povo viu uma luz. O povo viu uma luz, o povo que andava em trevas viu uma luz. Sabe aquela que nós conhecemos como a luz no fim do túnel? Isaías está dizendo: não se preocupem, há uma luz que está chegando aí. Não percam a esperança.
Haviam alguns que ainda estavam olhando para o Senhor, que estavam buscando a Deus, que não desistiram, que não desanimaram. Mas eles estavam angustiados por isso. E a mensagem do Senhor vem: a luz vai chegar. O povo que andava em trevas está vendo a possibilidade da salvação. Apenas estejam atentos. Então é esperado pelo povo esta salvação. Isaías 4:2 vai dizer isso, que o renovo, o rebento, um novo ramo de Jessé sairá. E este rebento trará salvação. É interessante que nós vamos ver que esse renovo, esse rebento, ele virá cheio de beleza. Olha, Judá e Israel está num tempo onde tudo está destruído, onde tudo está acabado, onde até as coisas mais belas não são dadas valor. E o texto diz que esse renovo, esse rebento, esse ramo, virá cheio de beleza. O capítulo 11 diz que esse ramo será cheio do Espírito Santo, será cheio de sabedoria, cheio de entendimento. Terá o espírito de conhecimento e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Olha que coisa linda. Esse rebento sairá da árvore que é Israel, e sairá e será para a salvação de todos. Nós encontramos isso lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse fato aconteceu 700 e poucos anos depois do que Isaías está nos dizendo, está nos ensinando. Então agora nós podemos entender que o Antigo Testamento todinho, ele está apontando para Jesus. Jesus é a rocha que nós vamos ver Moisés batendo na rocha e saindo a água da vida, a água que salvou o povo no deserto. Jesus é aquele que transformou a água do Mar Vermelho. Jesus é aquele que curou os paralíticos, que fez cegos andar. Jesus é aquela serpente que quando o povo estava em pecado, morria, olhava, eles eram curados. Este é Jesus, anunciado no Antigo Testamento. Agora nós vamos ver também outra coisa muito importante. Isaías 9,6 diz que este rebento trará salvação ao mundo. E ele vai apontar dizendo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o que está aqui nesta manhã. A paz que é tão desejada em nossos dias. A tranquilidade que é tão desejada nos nossos dias. A salvação que é tão desejada nos nossos dias. É o socorro que vem de Jesus. Então nós vamos falar hoje no musical sobre este bebezinho. O bebezinho que veio ao mundo com a missão mais sublime que alguém poderia ter. Amar a mim e amar a você. Mas, como nós podemos ver, como nós vamos entender se realmente aconteceu o que Isaías disse? Isaías 7,14. E é bom deixar claro a data em que ele disse isso, para vermos que quando Deus te entrega uma palavra, ainda que demore, não perca a fé. Não perca a esperança. Pode ser o tempo que for. Se o Senhor falou com você, Ele vai cumprir. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías diz assim, lá em 7,14 de Isaías: o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós acabamos de ver isso em Mateus, capítulo 1, no versículo 23. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse evento vem acontecer 700 anos depois do que Isaías profetizou. O que Maria tinha de tão interessante? O texto diz, Lucas, eu abri o culto falando do texto de Lucas. O texto diz que Maria foi uma mulher agraciada. Mas, como assim?
nós vamos ver que, com certeza, Maria era uma mulher temente a Deus. Maria era uma mulher simples, como nós somos simples. Mas algo na adoração de Maria, algo no coração de Maria, atraiu os olhares do Senhor. O que ele viu nela para a escolher como mãe do seu filho? O que ele viu em Maria, o Senhor pode, Ele quer ver também na sua vida. O Senhor, Ele quer encontrar em você o mesmo coração que Ele encontrou em Maria. Não para fazer Jesus encarnar de novo, não. Mas para que Ele possa usar a sua vida para a glória do nome dEle. Assim como Ele usou a vida de Maria. Alguns pontos que Deus, ao olhar para Maria, encontrou em seu coração, e Ele quer encontrar nos nossos corações nesta manhã. Lucas 1:28 diz que ela foi agraciada. Isso significa que ela tinha um coração apaixonado por Deus. Era um coração cheio de graça. Ela não estava preocupada com bens. Ela não estava preocupada com a situação em que ela passava, em que ela vivia. Ela estava grata a Deus pelo que ela tinha, da forma com que ela vivia. Em todo o tempo, Maria adorava a Deus. Maria era uma serva. Mas Maria era uma pessoa normal, assim como eu e você. Lucas 1:29, a gente leu aqui que diz que ela ficou perturbada. Quantos são perturbados aqui? Dá um glória aí. Tá vendo? Não sou só eu que sou perturbado. Nós temos muitos perturbados, nós temos perturbações diariamente. E aqui a ideia dessa perturbação de Maria é a ideia de preocupação. O anjo vem e fala: Maria, você vai ficar grávida. Ô anjo, não dá, anjo. Eu ainda não conheci o meu marido, eu não conheci homem nenhum. É impossível isso acontecer. E aí ela ouve isso do anjo, obviamente, ela ficou muito preocupada. Por muito menos que isso, a gente não precisa ver anjo para ficar preocupado, não é isso? Então, por muito menos do que isso, nós já andamos preocupados. Então, a gente vê que Maria não era uma heroína. Maria era uma mulher temente a Deus, que buscava a Deus, mas também tinha as suas necessidades, as suas ansiedades. Um outro ponto de Maria, na vida de Maria, que eu acho muito interessante, e eu acho que só eu e Maria somos assim. Maria é questionadora. Algum questionador aqui? Ó, lá atrás tem alguns questionadores, não é isso? O anjo fala lá no versículo 34. Cadê? Maria perguntou ao anjo: como isso pode acontecer? Ah, balela. Não dá para acontecer isso. E eu imagino que essa conversa não parou aqui. Eu imagino que ela deve ter questionado muito esse anjo. Ô, seu anjo, não tem como ser assim, não tem como acontecer. Ah, mas é o Espírito Santo do Senhor que descerá sobre você. Mas como será isso? Me explica, fale melhor. Maria também era questionadora. Nós podemos também questionar ao Senhor. Não é feio não é pecado. O que nós não podemos é colocar Deus na parede para que Ele faça as nossas vontades. Mas pedir para que Ele nos dê resposta, para que possamos, com a nossa mente limitada, podermos entender qual é a vontade dEle para as nossas vidas, isso nós podemos. Estou passando por uma fase, estou passando por uma luta, por uma dificuldade. Senhor, por que isso está acontecendo? Na maioria das vezes, eu imagino Deus olhando para nós e respondendo, né? Calma, filho, calma, filha. Eu só estou te ensinando alguma coisa. Ou, eu imagino Deus olhando: calma, filho, calma, filha. Alguém lá do outro lado do planeta, alguém lá do outro lado do mundo, está olhando para a sua situação e ele está sendo curado. Jesus lá em João pergunta, né? Alguém pergunta para Jesus sobre aqueles cegos: Senhor, aqueles cegos, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus lhes responde: nem ele, nem seus pais, mas para que a glória seja manifesta, a minha glória seja manifesta nele. Assim é.
Muitas vezes nós passamos por situações, questionamos, mas nós esquecemos de dar glória a Deus, porque através da nossa crise, através da nossa situação, através da nossa doença, nós podemos glorificar o nosso Deus. Então glorifica ao Senhor, não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa a crise que seja, glorifique ao Senhor. Maria questionou, mas Maria glorificou. Seja sincera diante do Senhor, seja sincero diante do Senhor. Maria foi sincera diante do Senhor. E ainda assim, ela foi uma mulher que achou graça diante de Deus. Lembro-me aqui agora de Davi, o homem que foi achado segundo o coração de Deus, não é isso? Olha para Davi, quanta mancada. Eu acho que só eu não pisei na bola como Davi. Porque vocês pecaram tanto quanto Davi. Não é isso? Ah, tá. Só tem santo aqui, é isso? Onde estão os pecadores aqui nesta manhã que necessitam e carecem da graça de Deus? Aí. Então nós vamos ver que Davi, com todas as suas falhas, eu com todas as minhas falhas, o Senhor me amou. Deus me amou, Deus não me abandonou, Deus não abandonou Davi e Deus não vai te abandonar. Não tenha preocupações extremas, o Senhor jamais te abandonará. Se preocupe como Davi se preocupou, em perder a presença do Senhor. Salmo 51:10 diz, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retires de mim o teu espírito. Esta é a nossa preocupação. Não tema a morte, não tema a falta de dinheiro, não tema quaisquer coisas nesse mundo. Tema perder a presença do Senhor. Maria tinha um coração apaixonado. E agora eu quero encerrar com o versículo 38, quando Maria diz assim: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Maria se dispôs. Se nós olharmos para o contexto de Maria, menina nova, solteira, comprometida, mas ainda não casada, se encontrou grávida. Ela poderia ser apedrejada, até a morte, e José sairia isento da sua culpabilidade. Ela poderia ser morta, mas ainda assim, ela entendeu, e ela correu o risco. Eis-me aqui, eis aqui a tua serva, usa-me para a glória do teu nome. Então que nós possamos ter o coração de Maria, que nós possamos estar dispostos a sermos usados pelo Senhor, que nós possamos estar dispostos a entregar a nossa vida ao Senhor, para sermos combatentes do exército de Deus. Nós vivemos uma calamidade total no nosso país. Falta de emprego, falta de segurança, falta de saúde, falta de educação, falta de recursos, a pobreza crescendo, a gente sabe disso. É o mesmo contexto de Isaías. É o mesmo contexto nos dias de Jesus, quando ele sobe lá para Jerusalém para responder ao censo, embora era o domínio romano, mas os mais pobres também eram prejudicados. O cenário é sempre assim. Mas em todo o tempo, homens e mulheres de Deus não temeram, não se esconderam e foram à frente e se dispuseram. E por causa dessas vidas, a palavra do Evangelho chegou até nós nesta manhã. E quem ainda não conhece Jesus, esteja atento, fique atento para recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque Ele veio a este mundo. Ele veio a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados. Na Páscoa a gente fala muito sobre a humilhação que foi a morte de Jesus. Aquela morte que só os piores, para vocês terem ideia, um romano não podia ser crucificado, mas um judeu pôde. O Filho de Deus pôde ser crucificado. Nós vemos aí a humilhação da sua morte. Mas Filipenses 4 diz que Jesus se esvaziou da sua glória, não usurpou e ser igual a Deus, se esvaziou assumindo a forma de servo. A morte foi uma humilhação, mas a encarnação também foi uma humilhação. O Senhor abriu mão da sua glória.
Ele lá do céu abriu mão da sua glória para descer ao ventre de uma mulher, se encarnar como as aflições que a gente passa também, para vencer e através da sua morte na cruz, nos fazer mais do que vencedores por meio dele. Então que nós possamos entender também isso. O nascimento também foi uma humilhação, mas o Senhor, Ele preferiu se humilhar para nos salvar. A tradução para esta frase é o amor. Jesus te ama de uma forma sobrenatural, que se eu ficar aqui o resto da minha vida explicando esse amor, eu não vou conseguir explicar. Mas o amor do Senhor por você é assim, é inexplicável, mas Ele te ama. Amém? Vamos orar e em seguida a gente vai passar para o nosso musical. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pelas famílias que aqui estão, pelas pessoas que aqui estão. Que a Tua palavra, Senhor, possa tocar nesses corações e, assim como uma semente, possam crescer e dar frutos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Trabalha nos nossos corações e nas nossas vidas. Abre agora, Senhor, mais uma vez a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos captar, entender, ruminar a Tua palavra. E que vivamos uma vida disposta para o Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Nós vamos agora apresentar o musical, e é interessante que eu quis falar um pouquinho aqui de Isaías, porque vocês vão ouvir algumas coisas a respeito, e talvez quem não conheça a história é importante saber. Mas o mais interessante é que o nosso musical, Gênesis, ele traz a ideia de origem, o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, muitas vezes, nós olhamos por uma ótica divina, né? Nós olhamos como Deus viu Jesus, como outros viram Jesus, mas dificilmente nós temos um entendimento de como José e Maria viram Jesus. E esta é a ideia do nosso musical.